Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Bem, há muito tempo que eu já não tenho feito alguns vídeos, tenho parado de fazer vídeo, né? Porque tenho tido muito trabalho aqui na chácara, mas sempre lembrando do meu trabalho eclesiástico, né? De levar a mensagem do Senhor nosso Deus, nosso Pai e do nosso Salvador Jesus. Talvez você possa ver aqui, ó, alguns machucados aí. Sofreu um pequeno acidente aí trabalhando nas cercas, mas faz parte do dia a dia. Caímos, se levantamos, se machucamos, e trabalhar sozinho não é fácil, mas também não é impossível. E digo a vocês que durante esses praticamente 4 anos que estou aqui, comprei esse pedaço de terra, o qual o Senhor me agraciou, me abriu portas, e eu consegui então adquirir esse pedaço de terra, o qual já edifiquei, na verdade, né, o meu pedacinho de terra, com vários pés de plantas, cerca, água, irrigação, enfim. E tudo isso tem um propósito, pensando em se afastar do sistema, né, da cidade grande, da grande metrópole, ok? Bem, meus amados, como vocês têm visto, acredito eu que vocês que acompanham jornais, vocês que estão acompanhando jornais, acompanhando a mídia, vocês podem observar que algo está acontecendo no mundo, né? Que algo está acontecendo no mundo. Guerra, rumores de guerras, e isso já foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Eu não sou aquele que traz, digamos assim, uma palavra de terrorismo, de colocar medo, não. Quando nós falamos do Apocalipse, da volta de Jesus e o fim do mundo, nós estamos anunciando realmente que tem uma finalidade da humanidade, do ser humano: começo, meio e fim. A palavra nos ensina que o próprio Deus diz, né? Anuncie o fim desde o princípio. Desde a queda de Adão e Eva, nosso Pai anuncia o fim. Nosso Pai, o nosso Deus, nosso Criador, já anunciou o Evangelho desde o princípio também. A palavra diz que quando Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a ordem de Deus, no livre-arbítrio de fazer ou não fazer, eles fizeram aquilo que não devia fazer. E com isso, né, houve o afastamento de Deus, porque eles tiveram uma ruptura com Deus. Mas o Deus maravilhoso, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande, que ele deu o seu único filho, né, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, quando Adão e Eva caem em pecado, Deus fala: olha, vocês pecaram, vocês erraram, vocês fugiram, mas vai nascer um, da semente da Eva, o qual isso vai pisar na cabeça da serpente, o qual seria Jesus. Por isso que eu gosto muito daquele versículo, qual eu vou citar para vocês aqui agora, Jeremias 31:3, que diz que há muito tempo o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e com a minha benignidade, eu os atraí, eu te atraí. Tem várias versões. Então, aí cabe lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele nos amou. Ele amou a sua criação. Ele criou e passou a amá-la. E com isso ele já pregou a primeira boa nova lá no Jardim do Éden, pregando sobre a queda do homem. Ó, vocês caíram, vocês pecaram, mas eu vos amo. E eu tenho um plano para vocês. Vai nascer um da semente da Eva, ao qual um dia vai pisar na cabeça da serpente.
Ele vai ferir o calcanhar, vai perseguir, vai tudo, mas vai ser derrotado, que seria Satanás, por Jesus. E tanto que se confirma lá em João 3,16, né? O amor tão grande que Deus teve pela humanidade que ele deu o seu unigênito, o seu único filho, para que todo que ele crê, e crê nos seus mandamentos, nos seus ensinos, eles venham ser salvos. Então, meus amados, dentro dessa palavra maravilhosa que Deus, nosso Pai, nos dá, devemos entender que o mundo está caminhando para a reta final. O mundo está caminhando para o fim. Na época do Novo Testamento, na época dos apóstolos, nós entendemos que eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Mas vejam bem, não tinha se cumprido as profecias do Senhor. Tinha muita coisa, tinha muitas profecias que deveriam acontecer. A ciência deveria se multiplicar. O ser humano deveria chegar ao ponto de apostatar da fé, abandonar a fé, abandonar o evangelho verdadeiro. Seriam seguidores, no caso, da vaidade, do Deus Mamon, do dinheiro, do mundo e dos homens. Apostatariam da fé dentro da casa de oração, dentro da igreja de Cristo. Então hoje você pode contemplar isso. Você pode ver a casa de oração está totalmente deturpada. Nós podemos observar que a apostasia entrou, né? A nova era entrou dentro da igreja. Nós observamos uma igreja que apostatou da fé, criando dogmas, trazendo dogmas dentro da igreja, trazendo até mesmo aqueles ocultistas que aí estão dentro das igrejas. Pastores que professam vários tipos de fé, usando o nome de Jesus, usando o evangelho, bajulando por motivo interesseiro. É isso que nós observamos nos dias de hoje. Agora, nós devemos ir para os textos bíblicos e ver que Deus não tem o pecador, não tem o falho por inocente. Deus não tem o pecador por inocente. Deus não tem o injusto por inocente. Ele sabe, Ele é fiel, é um Deus verdadeiro, e em Deus não há injustiça. E Deus, olhando e vendo o que está acontecendo nos dias de hoje, lembra-se que das suas profecias as coisas têm se cumprido. E com isso, a palavra diz que chegaria o tempo que as pessoas elas rejeitariam a verdade de Deus. Chegaria o tempo que as pessoas não dariam importância em obedecer às verdades, os mandamentos e os decretos de Deus. Não acredita em Jesus Cristo? Não! A sério? Você acredita em Jesus Cristo? Acredita em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não. Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Sim. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Acredita em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Acredita em Jesus Cristo? E com isso, eu sempre tenho frisado nas minhas falas e mostrado que então haveria o espírito da apostasia. E nesse tempo Deus ia enviar, e já enviou, o espírito do erro, o espírito do engano, para que as pessoas acreditem na mentira, no engano, e assim sejam condenadas pelos seus erros. Porque dentro da igreja, da noiva de Cristo, tem se introduzido o quê? O joio, tem se introduzido o que? Os bodes. Quem são esses, os joio e os bodes? Até mesmo os sacerdotes, os profetas, os pastores, os apóstolos, enfim, aqueles que se diz ser supostamente obreiros, eles professam fé em Cadu, em o arquiteto, eles servem a outros tipos de seita, a outros tipos de nome, como, digamos assim, a maçonaria, enfim, todos os outros tipos de entidades. E usam como manobra o nome de Cristo, dizendo-se fazer parte da igreja.
e não os são. Eles não são e não fazem parte da igreja de Cristo. Esses são os bodes travestidos de ovelhas. Esses são os joios. Esses são aqueles que introduziram heresias, apostasias e desviam as pessoas do verdadeiro ensino do Senhor Jesus, o qual o verdadeiro pastor pregou, que foi o Senhor Jesus. Jesus é o verdadeiro pastor, que deu sua vida pelas ovelhas, santo, imaculado, puro. Ele é o verdadeiro pastor. Os demais são salteadores, diz a Escritura. Eu não estou dizendo que não exista o dom de pastorear, que é um dom de cuidar. Até usamos esse título não se pondo como Cristo, porque quem é aquele que se põe como Cristo é o anticristo. Mas somos aqueles que somos seguidores de Cristo, e até usamos o título de dizer, somos como pastor de ovelha, mas não somos o verdadeiro pastor. Mas ensinamos a verdade, pregando o reino dos céus, a boa nova, de que todos destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo sequer. Mas, se nós resgatarmos a verdade de Deus, que é Jesus, porque Jesus é a verdade de Deus, Jesus é o verbo de Deus, Jesus traz a palavra de Deus, é a boca de Deus, que o verbo se fez carne. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e trouxe a mensagem para mim e para você, para nós se convertermos de nossos pecados, para nós regredirmos as coisas erradas, voltarmos atrás das coisas erradas, reconhecer que nós estamos errados, que nós caímos, que nós pecamos, que nossos pais pecaram e agora nós estamos dentro dos nossos pais, que nós devemos agora confessar, assumir o nosso erro e tomar por base de fé a Jesus Cristo como o único caminho, obedecendo tudo o que ele ensinou. E dentro dos ensinos de Jesus, ele ensina o quê? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Batizai-vos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É claro que todos já estão destituídos, por quê? Porque não nasceram de novo. E o nascer de novo não é entrar no ventre da sua mãe novamente e tornar isso um ato impossível, mas nascer do Espírito, o qual Jesus ensina a doutrina do batismo, em nascer da água, vir a ser imergido na água e retornar sendo confessado que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e no nome dele você está renascendo uma nova criatura, o qual a palavra diz que se nós não nascer de novo, não poderemos herdar o reino dos céus. Por isso que o Evangelho deve ser propagado, pregado e ensinado nos ensinos do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus. Ele nos dá a orientação. Eu até digo que Jesus é a bússola que nos ensina o caminho da salvação para herdarmos o reino dos céus. Por isso, queridos e amados irmãos, é necessário que nós venhamos pregar, que nós venhamos ensinar a nossos filhos, a nossos parentes, aos nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos. Porque Deus é fiel, mesmo nós sendo infiel. Por isso que diz lá em Jeremias que com amor eterno te amei e com minha bondade, com a minha benignidade vos atraí, nos ensinando a verdade da sua justiça. Saiba você, como eu estava dizendo, que nas matérias recentemente nós observamos que já está acontecendo muitas guerras e guerras conflitantes que hoje podem levar ao fim do mundo. Sabemos que pela ciência e pelos ensinos nós fomos ensinados de que as bombas que já foram construídas, as bombas atômicas e de hidrogênio, elas podem destruir este mundo tão grande, até 6 vezes ou mais. A palavra diz que o mundo antigo foi reservado para que fosse destruído com água, e assim foi, devido à maldade do homem. Agora, o apóstolo Pedro, no novo ensino, no Novo Testamento, Pedro fala
nos ensina que a terra está sendo preparada para o dia do grande fogo, a destruição deste mundo e dos homens ímpios. Então, meus irmãos, está tudo preparado, está tudo pronto, a tecnologia está aí, o mundo tem entrado em contradição, em pregar uma moralidade falsa, em dizer que serve a Deus, em dizer que está na igreja, em dizer que serve num templo, mas são pessoas que estão atrás do quê? Do benefício, do toma lá da cá, e isso não agrada a Deus. A palavra diz que Deus olha para o coração do homem, olha para a minha vida, olha para a sua vida, e Ele quer ver o quê? Arrependimento. Ele quer ver transformação em nossa vida. Mesmo que nós sendo incapazes, Ele quer que nós confessemos o nosso erro, que nós assumimos o nosso erro e se coloquemos diante dEle, que é o Criador de tudo e de todos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é o Criador e nós somos criatura. E a Ele devemos prestar toda a referência como o Pai, todo o respeito e adoração, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que dá vida a mim, é Ele que dá vida a você, é Ele que dá vida à humanidade. Então, irmãos, dentro dessa palavra eu digo para vocês que estamos caminhando há muito tempo já na reta final. Há pouco tempo nós se via que haveria, ou que nós há pouco tempo sabíamos que tinha, né, um povo conservador, um povo que ainda temia a Deus. Há pouco tempo se via que o mundo não estava tão perverso com a imoralidade sexual, com a libertinagem. Mas hoje você pode ver claramente na televisão, abertamente, as pessoas, homens e mulheres, como se diz o ditado popular, saindo do armário, confessando: eu sou isso, eu sou sodomita, eu faço isso, faço aquilo. E se você questionar, você não progrediu. Se você questionar, você está errado. Se você questionar, você é homofóbico. Quando você anda pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E assim vai suceder. A cada dia vai intensificar e vai ficar cada dia mais pior para se habitar neste mundo. Porque o próprio Senhor Jesus profetizou que a volta dele seria como nos dias de Ló. A volta dele seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. O sodomismo estaria imperando. A volta dele seria como nos dias de Noé. O homem seria mau. Veja as notícias nos jornais, veja as notícias nas plataformas digitais, o quanto que você vê o crime sendo banalizado. Temos um governo que nos governa, que foi condenado em várias instâncias. Não pode nem chamar ele da verdade que ele é. Não pode se falar que ele fez o que fez e está comprovado e não foi inocentado. E com isso há perseguição, pessoas estão sendo presas. Agora, recentemente foi aprovado a nova lei sobre as redes sociais, sobre a internet. E depende do que você falar, você vai receber a censura, 1, 2, 3, e vai perder, no caso, o teu contato para com os demais em levar uma mensagem ou levar a verdade. Hoje vivemos o tempo do fim. É necessário, irmãos, que você venha avaliar pelas Escrituras, as profecias, o qual foi citado e está registrado. Não se deixe enganar por esse mundo tenebroso. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã, por esse mundo perverso, o qual esses que se intitulam ser pastores, esses que se intitulam ser mestres, eles enganam os incautos, pregando uma vida fácil, uma vida glamourosa, pregando o Deus Mamon, o qual eu acabei de falar em poucos minutos atrás, que se introduziram aqueles que se dizem servir a Deus, supostamente são pastores, obreiros, são bispos, mas que só pregam o Deus Mamon, não pregam arrependimento, não prega que é chegado-vos o Reino dos Céus, que tem que abandonar o seu pecado. Eles não pregam o que o Senhor Jesus pregou. Antes buscar o Reino dos Céus, eles não buscam.
Eles não pregam para buscar o reino do céu. Eles pregam para fazer votos, fazer campanhas e buscar o Deus Mamon. Mas Jesus, ao contrário deles, pregou e continua pregando porque sua palavra está imortalizada na Escritura. E Jesus diz: antes buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Eles fazem o inverso: buscai as coisas, buscai as riquezas, que você vai ser abençoado. E com isso faça a barganha com Deus. Dá-se 1.000 e ganha 10.000. Dá-se 10.000, ganha 100.000. Dá 100.000, ganha 1 milhão. E assim vão pregando. Vão pregando a cura, o benefício, o tomar lá da cá. E corrompe os corações. Mas a palavra diz que aqueles que querem ficar ricos, está escrito em Timóteo, aqueles que querem ficar ricos caem em tentações, em laços, em muitas consciências terríveis, que submerge o homem à ruína e à perdição. Diz isso. Aqueles que querem ficar ricos. Mas o próprio apóstolos nos ensina: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pois a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Tendo o que vocês comerem e com o que vocês vestir, estejais contentes. Essa é a mensagem verdadeira, do Evangelho verdadeiro. Tiago 1,12, eu cito muito nos meus vídeos. Tiago 1,12. A palavra diz: bem-aventurado o varão que suporta bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Entenda que o verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele nos ensinou a verdade. Que o dia que nós rejeitássemos a nós mesmos e tomasse a sua cruz, que é o Evangelho, que é a verdade, nós seríamos odiados e perseguidos por causa do seu nome. E não é assim? É assim. Então, se você renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz, e só há alegria, não há perseguição, só há glamour, só há grana, só há dinheiro, só há benefício, só há vitórias, no sentido humano dizendo aqui, só há riqueza, tem algo de errado. Porque não é isso que Jesus mostrou. Jesus revelou a verdade, nos mostrando na verdade que quando nós renunciássemos a nós mesmos, a primeira coisa que nós deveríamos fazer, o que era? Tomar a sua cruz. E sinônimo de cruz o que é? É tristeza, choro, angústia e dor. Mas no final há uma vitória. Porque com esse sacrifício, entre aspas, em aceitar esse convite, sabendo que é triste, é doloroso, nós saberíamos que lá na frente haveria a vitória, e vitória em Cristo, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, então vocês vão vencer também. Se vocês se renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, ainda que sejam perseguidos, ainda que vocês sejam presos, ainda que vocês percam as suas vidas, ainda que vocês morram, achá-la em Cristo Jesus. De qual forma? Na eternidade e na salvação, aonde nós teremos um corpo aí transformado, glorificado e transformado igual dos anjos e semelhante ao do Senhor Jesus. Essa é a promessa. E o Senhor não deixa os seus desavisados. O Senhor nos mostra, nos revela e também nos traz também o benefício, é claro. Tudo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus vai acontecer. Se você está orando, pedindo a Deus uma cura, Deus vai te dar. Na vontade dele, na hora dele. Se você está orando, fazendo uma campanha de oração, pedindo ao Pai: Pai, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego, eu preciso que o Senhor abra uma porta para comprar uma casinha, Deus vai fazer, porque Deus é justo. Sabe, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate abrir-se-vos-á. Mas tudo isso é no nome do Senhor Jesus e na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, não é nossa, é a dele. Tendo o que vos comer e com o que vocês vestir, diz os apóstolos, estejais contentes, pois a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Esse versículo que ensinam por aí, dizendo: o Senhor é meu pastor, e usando na teologia da prosperidade, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
É isso que traz o contexto da vida de muitos estar desanimados. Por quê? Porque pregam o engano e a mentira. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Como diz o pregador, pastor Hernani Dias Lopes, ele diz: qual que é melhor você ter? Qual que é o melhor eu ter ou você ter? A providência de Deus? Ou o provedor? Claro que o provedor. Quem tem um provedor, tem as providências. Não precisamos então das providências, pedir as providências. Vamos ser o provedor. Porque a Bíblia diz que antes de nós pedirmos qualquer coisa para Deus, Ele já sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que nós precisamos. Então, meus amados, é uma questão de fé. Em você ter fé e eu ter fé, de nós termos fé, alcançaremos as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Gosto muito daquele versículo que está lá em Deuteronômio, que diz: o Senhor, eis que eu coloco bênção e maldição diante de vós. O Senhor coloca o caminho da verdade e da mentira. Coloca bênção e maldição. Agora, ele diz: escolha a bênção para que te vá bem. Escolha a bênção para que te vá bem. Então Jesus mostra, Deus mostra, o Pai mostra, intermédio do Senhor Jesus, que é o caminho. Qual que é a bênção? Qual que é o caminho? Só tem dois, não tem três. Há só dois. Tem Satanás, a legião das trevas, o caminho da perdição, o caminho da morte. Tem dois caminhos só. E o caminho da vida, que é Jesus. O qual Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é somente Jesus. Se alguém vos ensinar outro ensino, outra doutrina, ao que não foi que Jesus ensinou, está na Escritura, que seja anátema, que seja maldito. Então, meus queridos e amados irmãos, saiba que nós estamos na reta final. Essas guerras que estão acontecendo aí no mundo todo pregam moralidade, enquanto um está bombardeando o outro, dizendo: não, eu vou interceder para acabar com aquela outra guerra, mas ele está aqui cometendo guerra. É o mundo caído. É o mundo da divisão. Jesus diz que um reino dividido por si próprio não se pode prosseguir, não subsiste. Antes se destruirá. O reino dividido vai se destruir. O reino dos homens é um reino dividido. O reino da política é um reino dividido. E eles, aqueles que se dizem conservadores, precisam também aceitar Jesus, se converter e deixar da idolatria e deixar de pregar o engano, que é a política. Porque a política começou no céu com mentiras e engano. Enganou a terça parte dos anjos. E se mudou para a terra. Satanás foi expulso dos céus. Ele e seus anjos. A terça parte foram expulsos. E aqui eles trouxeram o reino dividido. Construíram o império na política e traz a divisão entre os homens, dizendo: eu sou melhor, eu faço melhor. E com isso são maus, enganam, roubam e escravizam a população, sendo o caminho falso, o caminho do engano. Então, meus irmãos, você tem que olhar para Jesus, né? Não se preocupais com o que é de comer, com o que é de vestir. Isso o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, nos trouxe, mandado pelo Pai. Jesus disse: não preocupeis com o que é de comer, com o que é de vestir, pois o vosso Pai sabe que vós necessita. E daí ele cita toda aquela narrativa sobre os pássaros, sobre os animais, e não tem de vós muito mais valor? Claro que você tem. Então já diz: não se preocupe, eu vou te conceder toda a tua necessidade. É promessa. Então esse negócio da política do engano que está trazendo sobre a humanidade, e usando até mesmo o evangelho, conhecereis a verdade vos libertará, para granjear coisas humanas, poder dos homens, isso é uma falácia. São homens usados por Satanás. Pregam a ideologia que o mundo quer, porque se eles pregar o contrário, eles serão eliminados e expulsos, como aconteceu com alguns que aí vocês estão vendo. Crente não se mistura.
Crente não se alia a este mundo, à política. A política é do governo 66 da besta, o governo dividido, o governo que será destruído. Breve Jesus voltará. Ele desfará toda essa bagunça. Eu e você, queira você dizer, não sou obreiro, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou pastor, não sou nada, mas a Bíblia diz que você é. A palavra diz que Jesus te comprou, Jesus nos comprou, a nós para Deus, e nos fez reino, rei e sacerdote. Todos somos sacerdotes. Tanto que lá em Oséias capítulo 4 diz que nós, aquele que se diz ser cristão, não obedecer a mensagem de Cristo, não obedecer os mandamentos, os decretos do Senhor, Deus vai rejeitar o nosso sacerdócio. Nós somos todos, sem exceção. Todos, quando passamos a servir ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, intermédio das leis e mandamentos, e estamos obedecendo, nós passamos a ser ministros de Deus. Somos rei, o reino e sacerdote de Deus. Por isso todos estão incumbidos a levar a mensagem, mesmo que não leve com a boca, mas leve no testemunho, em viver os mandamentos, os decretos e ensinos, em dar um bom testemunho de se dizer, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Então, essa é a verdade do Senhor que você tem que viver. Não interessa se você não é obreiro, se você não é pastor, se você não é cooperador, não interessa. Você tem que entender que você agora é filho, e filho obedece ao pai. E dentro dessa hierarquia, o próprio Deus já falou, você é meu filho e vai ser meu sacerdote. A partir de quando você aceitar o convite do meu filho Jesus, eu digo que você obedecer todos os mandamentos, for batizado e estiver dentro do corpo de Cristo, não dentro do corpo da igreja, não dentro do ministerial, dentro do ministério, dentro da igreja, numa placa, não. Eu digo que se dizer, eu sou cristão, eu estou dentro da igreja, que é Cristo Jesus, do corpo espiritual, então você será meu filho e será meu sacerdote, porque você tem que dar testemunho, quer em palavra ou quer em vivência, em dar testemunho no dia a dia, no comprar, no vender, no andar, aonde você estiver. Tá bom, meu irmão? Então saiba que breve Jesus voltará. Os sinais estão evidentes a cada dia. A qualquer momento pode algo terrível acontecer e começar, na verdade, os grandes cataclismas que está para vir sobre a humanidade, o qual está no livro do Apocalipse. Já estamos vivendo princípios, inícios e muitos sinais. O próprio Jesus disse que haveria sinal nos céus e na terra. Isso nós já estamos cansados de ver. Então eu digo para você, prepare o seu coração, prepare a sua alma diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, deixe os seus pecados, se entregue a Jesus e viva por fé, pelo que está nas Escrituras. Nós não o vemos, mas o cremos por fé que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Salvador, que o Espírito Santo é o nosso Consolador, e que nós não podemos ver porque é muito grande a sua glória, mas obedecemos por fé daquilo que está gravado na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso intelecto, que o certo é o certo e o errado é o errado. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas muitos se fazem de conta que não sabem, se põem por inocente, por ser sábios, e se desviam da verdade, cometendo pecado, e preço pagarão na eternidade pela sua desobediência e não obedecer por fé a mensagem, ok? Paz e graça a todos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui, novamente, em gratidão ao Senhor e tudo aquilo que eu já tenho aplicado aqui sozinho nessa chácara, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. No livro chamado Apocalipse, há histórias sobre 7 trombetas, cada uma delas soprada por um anjo e sinalizando eventos realmente grandes e assustadores que foram mostrados a uma pessoa chamada João de Patmos.
Oi, Pretinha. Olha aí, ó. Tem que fechar com tábua ali o Eitão, tá vendo? Mas hoje eu saí com o Jalmir, não deu tempo. Ó, já joguei pedra. Foi 10 carrinhos de pedra aqui, você acredita? Pra fazer aqui, entendeu? E fiz o portão. Ó. Fiz o portãozinho. Pra abrir, ó. Coloquei aquele ferrão que nós achou aquele dia, tá vendo? Usei aqui, tá vendo? Fiz o portão, né? Fecha certinho. Pronto, tá fechado. E uma fechadura embaixo, né? Tá vendo? Já. É, isso aí, ó, a nossa poção, né? Pé de chuchu, ó, deu uma limpada, deu uma geral, né? Olha que bonito. Nosso poço. Glória a Deus. Nosso poço. E nosso pé de bambu, ó. Tem o bambuzão, né? Bambu gigante. E o amarelo aqui, ó. Também tá grande. Eu queria tanto o pé de bambu. Deus me agraciou com esse pé de bambu. Ficou bonito, né? Ó. Faz uma sombra, olha que sombra legal aqui, ó. Olha a sombra que ele faz no poço, tá vendo? Cobre o poço com a sombra, isso é maravilhoso. No verãozão, dá aquela sombra, a coisa mais gostosa. Tá vendo? Pensa, né? Glória a Deus. Ó. Muito bonito. Essa chacrinha. Pode dizer que praticamente tem tudo, né, meu amor? Oi, Pretinha, aí, ó. Já cortei todos os pés de mandioca, né? Já montei lá para não torcer. Ó o nosso pé de bambu, que coisa mais linda. Ó. Ó. Meu Deus, tá com uns 10, 15 metros já. Quem diria, né? Bambu gigante, ó. Limpei ele, ó. Tirei aquele monte de ramo em volta, olha que bonito que ficou. Ele protege o poço, sabia? Para não desbarrancar, ele cria raízes. Então, aí, ó, cortei os pés de mandioca, tá vendo? Já montei lá, ó, as ramas para nós fazer as plantios depois, daqui uns 2 meses, né? E benção, né? E nossa cana aí, ó, para nós fazer umas garapas. Cana pra caramba. Entendeu, ó? Então, eu quero arrancar todas essas mandiocas aqui, preto, ó. Bastante pé de mandioca. É mandioca velha do ano passado. Isso aqui tem que arrancar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Cortei, ó. É tudo pé de mandioca. Arrancar pra plantar nova, né? Esse aqui já tá com 2 anos. Tá vendo? Olha. Arranquei os pés já de coisa. Onde passar veneno pra matar tudo, né? Quando vier tempo de passar a máquina já tá. Choveu um pouquinho e passar a máquina, tá vendo? Ó, pé de banana que o vizinho falou que pertence a nós. Esse cacho de banana aqui que pertence a nós, tá vendo? Olha, tá pro lado de cada cerca. Ó, caixão de banana. Tá vendo? O pé tá envergado pra cá até, tá vendo? Passou pra cá. Ele perguntou se queria cortar, lembra? Mas não, pode deixar. Mas come, não tem problema não. Entendeu? E no formigueiro agora foi uma maravilha, mano. É isso aí, ó. Os pés de banana dele cresceu pra caramba por causa das águas. Então o nosso aqui vai ficar uma benção também, ó. Tá vendo? Nosso aí, ó. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pés de banana. Glória a Deus, né? Aí, ó. Beleza. Tudo cortado. Glória a Deus.
Georgios, clean up and clear out. There's money on the horizon.